Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para o 9º ano. A disciplina é Língua Portuguesa e nós iremos falar de um assunto que é finalidade comunicativa, conotação e denotação, ok? Então, você vai pegar o seu caderno, o seu livro didático, porque nós vamos realizar uma atividade. Então, ao pegar o seu livro didático, você vai abrir na página 98. É bem rapidinho, gente, essa aula. Então, nós vamos logo iniciar, gente, com a página do livro. Mas, para isso, eu quero lembrá-los do que seria conotação e denotação. Então, conotação é a palavra falada no sentido literário, no sentido figurado. Isso seria conotação. E denotação é a palavra falada no sentido real, certo? Exemplo que nós temos é, por exemplo, a palavra burro. Se eu falar o burro está preso na fazenda, eu estou falando de que burro, gente? Do animal, que é um quadrúpede, que tem o que? As orelhas grandes, enfim, eu estou falando no sentido denotativo, que eu chamei o animal. Agora, se eu falar assim, aquele menino é burro, eu estou falando que ele é um animal de 4 patas, com um rabo, com orelha grande? Não, o que eu estou dizendo? Que ele não tem inteligência. Então, nesse momento, eu estou usando uma linguagem conotativa. Então, conotação é a linguagem literária, é a linguagem figurada, e denotação é a linguagem real. Ok, gente? Ou literal. Literal é diferente de literária. Literária vai para o lado da conotação e literal vai para o lado da denotação. Ok, gente? Só lembrando vocês. Então, aqui a gente vai fazer uma atividade. Ele pede para vocês assim: reúna-se com seus colegas. Vocês não vão fazer isso, vocês vão fazer individualmente porque a gente está em isolamento social. Procure um exemplo de cada um dos gêneros indicados a seguir. Olha, gente, essa atividade aqui vocês vão ter que fazer sozinhos. Ele quer que você pegue um exemplo de anúncio publicitário. Aí você vai achar, você pode ir lá no seu próprio livro, que nós estudamos anúncio publicitário, vocês lembram? Aquelas placas, outdoor, lembram? A propaganda de limpeza, produto de limpeza de pele para tirar a espinha. Depois ele quer que você ache uma notícia. Nós também estudamos que notícia, qual é o objetivo da notícia? Informar a vocês um acontecimento importante. Artigo de opinião que a gente viu ano passado, que é muito parecido com a dissertação, porém o escritor ele se inclui, ele fala em primeira pessoa no artigo de opinião, então ele pega um assunto e disserta e dá a opinião dele a respeito daquilo. Isso é um artigo de opinião. O conto, que nós estudamos também há um tempo atrás, que são textos narrativos, com histórias maravilhosas, histórias o quê, gente? Que tem o mágico, não é isso? Crônica, que são textos da atualidade, que sempre vai mostrar para vocês histórias do cotidiano, histórias reais. E também sendo feita uma análise em cima dessa narrativa. Poema e letra de canção, que nós estamos estudando, você pode ver, você tem como exemplo a aquarela. Manual de instrução, que nós estudamos no ano passado, ano retrasado, que também é um gênero textual, que tem como objetivo instruir vocês a fazer alguma coisa, por exemplo, um manual de instrução que te ensina a ligar uma televisão, como colocar, como mexer no controle, enfim. História em quadrinhos, que a gente estudou também, que precisa ter o quê, gente? Os quadrinhos, os balões, onomatopeia, que tem várias características. Então, ele quer que você encontre um exemplo de cada um desses gêneros. Então, você pode só encontrar, não precisa você escrever aí no lado, não precisa você colar nada, só encontre e lembre o conceito de cada um desses tipos de gêneros que nós temos aqui, ok? Leia atentamente cada texto, selecionando e verifique. Então, ele quer que você encontre esses gêneros, dê uma olhadinha nele e ele quer que você responda essas perguntas aqui. Qual a finalidade comunicativa do texto? Primeira pergunta. Para que serve? Com que intenção foi escrito? Olha, a mesma coisa, gente. Para que ele serve? Qual o objetivo de cada um desses textos? A gente sabe, gente. A gente sabe que o anúncio publicitário ele tem a finalidade de te fazer comprar um produto ou mudar de comportamento. Se ele fala assim, não deixe água parada. Isso é um anúncio publicitário que tem o objetivo de te fazer mudar de comportamento, ou às vezes compre batom, compre alguma coisa, tentando te fazer comprar um
um produto. Então, essa é a função do anúncio publicitário. A notícia, o objetivo dela é te informar, te falar um fato que aconteceu. Artigo de opinião é alguém mostrando a opinião dela a respeito de um acontecimento, a respeito de uma matéria, de uma notícia até. Conto, o objetivo do conto é apenas entreter, narrar, te contar uma história. A crônica, a mesma coisa, vai te narrar e contar uma história. Poema e letra de canção. Qual o objetivo de poema, gente? Sempre falei para vocês que o poema, que a literatura tem a função de causar sentimentos nas pessoas, não é? A mesma coisa é a letra de canção, às vezes te deixar feliz, sempre a ideia de causar um sentimento. Manual de instrução, o objetivo dele é te informar, te ensinar a mexer em alguma coisa. História em quadrinhos, o quê? Vai te fazer você ler também. É um tipo de texto narrativo, né? Uma história sendo contada. Então, pronto, você vai escrever qual é a finalidade, o objetivo de cada um desses textos aí, gente. Você pode colocar apenas, informar, narrar, entreter, dar opinião, causar sentimentos e assim vai, tá? A que público se destina? Aí você vai olhar de um por um, gente. Mesma coisa. Histórias em quadrinhos. Então, ele normalmente, gente, se dedica. Normalmente, para quem é que esses textos são escritos? Ok? Você sabe ou não? Você vai ter que colocar no publicitário. Normalmente, ele é escrito para pessoas que leem, sei lá, para os leitores em geral. Acho que a gente pode colocar isso, gente. Não tem uma pessoa específica. Quem lê histórias em quadrinhos é mais criança. Hoje em dia, tu não pode nem dizer isso. Tu pode, gente? Porque histórias em quadrinhos são histórias também para pessoas adultas que gostam. O manual de instrução é para quem comprou alguma coisa e quer aprender. Então, você vai dizendo a quem ele se destina. Neles, predomina denotação ou conotação? Pronto, é basicamente isso que ele quer que você saiba, gente. Você acha que no anúncio publicitário vai encontrar denotação e conotação? Às vezes, sim. Você vai encontrar. E na notícia? Não, gente. Você vai encontrar... Você vai ter que colocar denotação e conotação em cada um deles. Por exemplo, a primeira, anúncio publicitário, você pode encontrar conotação nele, porque às vezes ele vai falar umas palavras que não vão estar no sentido real, vai mudar a palavra para ele poder te convencer de alguma coisa. Então, no anúncio publicitário, você vai encontrar conotação. Na notícia, denotação, porque é uma notícia real. Normalmente, gente, os textos que são mais sérios, eles usam uma linguagem denotativa. E os textos que são mais literários, por lado da literatura, como letra de canção, como crônica, conto, você vai encontrar uma linguagem o quê? Mais conotativa. Então, o anúncio publicitário é conotação, a notícia é denotação, o artigo de opinião também é denotação, conto é conotação, crônica também você vai encontrar uma linguagem conotativa, poema conotativa, manual de instrução, você vai encontrar palavras mais denotativas, mais reais, né? E histórias em quadrinhos, você pode encontrar as duas, tá bom? Denotação e conotação. É isso que ele quer mostrar para você, que você saiba que normalmente a linguagem denotativa você vai encontrar em textos mais sérios, como notícias. É isso que ele quer que você saiba. Assim como ele quer que você saiba que nos textos narrativos, indo para o lado da literatura, você vai encontrar mais o que, gente? A linguagem conotativa. Certo? Segunda, com base na análise proposta, o que vocês concluem? A conotação predomina em textos de que natureza? Registre as conclusões do grupo para compartilhá-las aos demais. Então, você vai escrever o que eu acabei de falar. Que a linguagem conotativa você vai encontrar mais em textos literários, como música, como contos de fadas. E a linguagem denotativa você vai encontrar em textos mais instrucionais, mais em textos reais, como notícia, artigo de opinião, certo, gente? A nossa aula foi isso, gente, basicamente. Então, resolvam essas duas questões. Uma revisão do que é denotação e conotação. Espero que vocês tenham relembrado esse assunto e que fique tudo ok, tá, gente? Resolvam e é isso. Até mais e fiquem em casa.